sinal tá chegando aí? Não chegou? Ainda não vi. Tá. Aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui para mais uma live onde a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Estamos aguardando a chegada das pessoas. Sejam bem-vindas. Boa noite, Beth. Boa noite, Roberta. Boa noite, Regina. Boa noite, Naline, minha grande amiga Naline. Boa noite, Cello. Faz tempo que você não aparece por aqui, hein? Tá tudo bem aí contigo? É isso aí, sejam todos muito bem-vindos aqui. Essa live ela vai ter um tempo especial aqui. Todo mundo conhece alguma situação de alguém que já viveu uma relação tóxica. Então, é importante, é um assunto bom que a gente vai poder desenvolver bem. Seja bem-vinda, Janice. Vamos ver, aguardando só um pouquinho mais de pessoas antes de entrar no assunto aqui. Pelo menos mais uns 2 minutinhos, aguardando a chegada das pessoas. Vocês podem mandar as perguntas também, tá? Assim que eu terminar as explicações, eu vou abrir uma rodada de perguntas aí para todas as pessoas. Pessoal, eu não vou estar abrindo participações, né? O vídeo, as participações desta vez, tá? Então, eu peço perdão às pessoas que querem participar ao vivo do vídeo, mas a gente vai estar um pouquinho focado aqui no assunto, tá? Vamos ver o que mais. Acho que já vou começar aqui, vamos começar a conversar aqui. Bom, pessoal, até a gente dá aquela respirada, né? Quem nunca viveu um relacionamento tóxico na vida? Ou então, quem nunca observou amigos, parentes em situações de relacionamentos tóxicos? E, infelizmente, a coisa é até muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, às vezes, a gente tem um relacionamento tóxico do parceiro, que é o que as pessoas mais reconhecem como um relacionamento tóxico, né? Que pelo menos é a primeira coisa que vem à mente da pessoa, eu tenho um relacionamento tóxico com meu parceiro ou com minha parceira. A segunda coisa são os relacionamentos tóxicos dentro da família. Quantas famílias você não observa que o comportamento entre as pessoas dentro daquela família é um comportamento realmente doente, um comportamento tóxico? Você observa que as relações entre os membros dessas famílias são tipo coisa que você pensa, puxa vida, ainda bem que minha família é diferente, né? Ou então você está dentro de uma família onde o relacionamento é super tóxico. E também tem a parte de relações tóxicas no ambiente de trabalho. Você já trabalhou em alguma empresa, eu já trabalhei em algumas empresas que o ambiente era extremamente tóxico. As pessoas chegavam a ficar doentes, era alto o índice de depressão e outras doenças da mente que as pessoas tinham quando trabalhavam nessas empresas. Então, a parte de relações tóxicas, elas estão presentes em vários aspectos da vida da gente. Vamos dar mais aqui, agradecer mais a entrada de mais algumas pessoas. A Maria Olinda Lima, seja bem-vinda, Maria. Denise Retameiro, seja bem-vinda, Denise. Sou muito grato pela sua presença aqui. E só falando rapidinho, a gente está falando sobre relações tóxicas, relacionamentos tóxicos. E eles passam por desde relacionamentos amorosos, né? Relações tóxicas dentro do relacionamento amoroso, até de familiar, né?
e trabalho, ok? Eu vou atuar principalmente eu vou falar hoje principalmente, né, para não ficar uma coisa extensiva, porque se a gente for falar de relacionamento tóxico, a gente pode passar horas aqui conversando a respeito e as pessoas até vão trazer exemplos e vão querer colocar. Eu vou dar até alguns exemplos no final de algumas situações vivenciadas aqui que eu posso estar abrindo para vocês. A primeira situação, tá, é o relacionamento tóxico entre o casal, que é o tipo de relacionamento que mais gera, inclusive, atendimentos, né? O que vem de pessoas aqui por causa de relacionamentos tóxicos entre o parceiro e a parceira é uma coisa que não está no gibi. E por que isso acontece? Geralmente, tá, pessoal, o que é importante que todos saibam? A gente sempre olha o outro como responsável pela situação do relacionamento que a gente está vivendo. Então, se a gente está num relacionamento tóxico, é muito comum nós colocarmos a culpa no outro sobre o relacionamento tóxico. E porque geralmente a pessoa com que você se relaciona inconscientemente acaba sendo até um espelho de você. Então, quanto de você também não contribui para que esse relacionamento seja tóxico? Também estou dando boas-vindas à minha grande amiga Ana. Ela também é terapeuta. Eu sou muito grato por sua presença, Ana. E vamos avançando aqui, gente. Então, as relações tóxicas. Quantos de vocês já não tiveram um parceiro que morria de ciúmes, né? A pessoa realmente queria, assim, ter o controle total da sua vida. A pessoa queria realmente colocar um título de posse em você. E queria mudar você, né? Ela te conheceu de uma forma, né? Gostou da forma como te conheceu, mas a partir do momento que você começa a se relacionar com essa pessoa, ela vai lá e quer te mudar totalmente. Ela quer tirar aquela sua essência. E às vezes é você quem faz isso também, né? Às vezes você também não está vivendo uma situação também de um relacionamento muito saudável com as pessoas. Às vezes a pessoa, você já deve ter até escutado aquela frase: eu cuido do que é meu. Né? É uma das frases que mais, assim, que mais coloca essa situação do sentimento de posse pelo outro, pela outra pessoa. Então, quando a pessoa está num relacionamento tóxico, ela se sente presa. Ela se sente tolhida em todos os aspectos. A sensação maior de uma pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico é que estão colocando ela dentro de uma gaiolinha. Ela está sendo fechada dentro dessa gaiolinha e ela está meio que sem saída. Ela está querendo sair porque ela não se sente livre. Ela se sente realmente presa. E muitas vezes até o seu trabalho, o trabalho que você está sendo desenvolvido, começa a ser afetado pelo relacionamento tóxico. Quantas pessoas às vezes não vão na empresa e começam a ter problemas de trabalho por causa do parceiro ou da parceira que começa a interferir de uma forma prejudicial ao trabalho da pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma cliente que o parceiro dela, o namorado dela, fez ela falir praticamente. E não contente com o feito de fazer ela falir, pelas intervenções que ele fazia dentro do negócio dela, quando ela foi procurar emprego, ele ainda ia ajudar ela a escolher o emprego, tinha que ser um emprego que ele achava que ela poderia ir nesse emprego, porque ele morria de ciúme. Então, quando você percebe que o relacionamento tóxico é realmente uma barreira que está muito ruim para você, é quando começa a te prejudicar em várias áreas da sua vida. Começa a te prejudicar com a sua família, começa a prejudicar até com seus amigos, começa a prejudicar principalmente a parte financeira. O relacionamento tóxico, ele realmente parece um veneno, ele vai meio que matando as plantinhas do amor.
E o que mantém a pessoa às vezes presa a um tipo de relacionamento assim, onde a pessoa sofre tanto, onde a pessoa reclama tanto, onde a pessoa fala para todo mundo, né? Porque a pessoa ela está realmente fora de controle, né? Às vezes a pessoa é tão tranquila, tão calma, tão cordata, e quando ela está num relacionamento desse, a pessoa vira realmente o emocional dela. Ela não consegue controlar mais o emocional dela da maneira como ela controlava. Ela está sempre numa situação de sobressalto, né? Parece que alguma coisa vai acontecer, ela está sempre naquela situação de afobação. Não, deixa eu fazer isso logo porque eu preciso voltar correndo lá para o meu relacionamento, do meu parceiro ou da minha parceira. Então, quando você observa isso tudo, você começa a perceber que alguma coisa está errada. O que é bom no relacionamento? Não é você poder compartilhar as situações de amor com a outra pessoa. Não é você poder dividir bem o seu tempo com essa outra pessoa. Não é você realmente se sentir feliz indo na casa daquela pessoa, sentir que você está indo realmente porque, puxa, é uma coisa que está dentro de você, algo que você quer. E aí, quando você começa a deparar que tudo isso começa a tornar uma obrigação, uma chateação, você começa a sentir que aquilo não está bom para você. Mas mesmo assim, você se mantém firme porque você tem dificuldades de quebrar um relacionamento desses. E de onde é que vem essas dificuldades de quebrar um relacionamento desses? Geralmente, a pessoa é o nosso espelho. Então, muito daquilo que está naquela pessoa está em nós. É importante a gente perceber o quanto essa situação de espelho ela está refletida. O que você tem que fazer quando você está numa situação assim? Alguém tem alguma sugestão? Né? Manda aí que eu vou ir comentando sobre a sugestão aqui com vocês. Tá? Mas a coisa que é importante é você saber que existe um problema. O primeiro passo para resolver o problema é você assumir que o problema existe. O segundo passo é você ver em que parte isso está afetando você na sua vida e tomar os cuidados que você tem que tomar. É muito importante, inclusive, que você converse com a pessoa e reconheça que ambos não estão bem no relacionamento, se você quer manter o relacionamento. Você não pode permitir que o relacionamento vá para uma situação onde você começa a perder a sua saúde, a perder a sua parte financeira, os seus ganhos. Lembre-se da menina que faliu, tá? Por causa do namorado. E aí, não, assim, você sentir e você perceber que a mudança precisa existir. Por que nós atraímos uma pessoa que pode ser tóxica para a nossa vida? De onde é que vem isso? A gente atrai essa pessoa pela nossa vibração. Vibramos. É a nossa vibração que traz essa pessoa para a nossa vida. Isso é um importante ponto de reflexão. Então, que tipo de relacionamentos tóxicos eu já tive na minha vida? Se eu já tive um relacionamento tóxico, as chances de voltar a ter outro relacionamento tóxico é grande. Por quê? Porque estou vibrando no meu relacionamento dentro deste nível. E se eu não resolver internamente em mim tudo aquilo que me permita elevar a minha vibração, eu não vou poder atrair uma pessoa melhor ou inclusive mudar esse relacionamento, porque se você começar a vibrar num padrão melhor de energia, a tendência desse relacionamento é que ele comece também a melhorar. Ou então vai acontecer o que geralmente acontece nesses casos. Você vai elevando a sua vibração, você está nessa vibração, o parceiro está nesta. Você começa a elevar a sua vibração, começa a elevar a sua vibração e o parceiro está começando a descolar. Se você não conseguir puxar a vibração dele para o mesmo nível, ou ele não quiser acompanhar o mesmo nível, o que vai acontecer? Vai ter uma ruptura. E esse relacionamento vai acabar dentro dessa ruptura. E aí você vai atrair depois uma pessoa dentro desse novo padrão vibratório seu. Então você tem que sempre fazer
um trabalho em si mesmo para você sair desse tipo de situação. Tanto no relacionamento pessoal com uma outra mulher ou com outro homem, como no relacionamento de trabalho, ou no relacionamento familiar. Você precisa, quando você começa a elevar os seus padrões energéticos até dentro da sua família, os relacionamentos familiares começam a melhorar e muito. Quantas pessoas vêm aqui e a gente faz, né, tem um processo aqui que eu faço que é cuidando do alicerce, né, da pessoa, que é o quê? Cuidar do alicerce da casa da pessoa, né? E qual é o alicerce de cada ser humano? É a família de cada um. Então, às vezes, a família está contaminada. Então, você traz coisas dessa situação da família. Então, a gente vai lá, resolve situações de pai, de mãe, às vezes de irmãos, outras situações que estão dentro da questão da família. E aí, o que acontece? Automaticamente, o padrão da família começa a melhorar. O relacionamento que a pessoa tinha ruim com o pai e com a mãe, ele percebe que melhora. E muita gente vem aqui me relatar, nossa, o relacionamento que eu tinha com o meu irmão melhorou, com a minha irmã melhorou. Eu estou sendo até mais carinhosa com meu pai. Quer dizer, tudo vem de dentro da gente. Esse trabalho que tem que ser feito. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos agradecer a entrada da Carla Vidal, da Patrícia Souza, da Cláudia Meneghetti, do Rodrigo Goston. Sejam todos bem-vindos. E vamos voltar novamente a falar. O Rodrigo colocou aqui, a gente pode levar em muito as relações familiares. Isso é verdade. Isso é verdade. E o interessante, pessoal, é que quando você começa a trabalhar muitas questões da família, e aí vai desde o ventre da mãe até os 7 anos de idade, você consegue resolver muitas situações de vida da pessoa e em várias áreas da vida da pessoa. Então é importante que você trabalhar muito a si mesmo para você poder sair desse tipo de situação. Quanto mais elevado for seus padrões, quanto mais você trabalhar em si, quanto mais você cuidar de si, você vai perceber duas coisas. Primeiro, você vai estar mais feliz. Segunda, você vai ter o controle, né? Porque às vezes não é você que está no controle. Às vezes quem está no controle é o papai, é a mamãe, e isso dentro do inconsciente, ok? Então, quantas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não consigo fazer isso, não consigo realizar isso. Por quê? Porque ele não está no controle. A partir do momento que você consegue resolver muitas das questões de pai, de mãe, as questões dentro da família, você consegue elevar a sua vibração. Elevando a minha vibração, como é que fica os meus relacionamentos? Inclusive meu relacionamento amoroso. Ele começa a melhorar. Ele começa a crescer. E o que é importante é que você esteja num processo de crescimento dentro do relacionamento. Inclusive, né, é importante que você observe isso em todos os aspectos da sua vida. Né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Seja bem-vindo, senhor Ayrton Clayton e Clarice Moscovici. Isso aí, Beth. Devemos assumir as responsabilidades. Isso aí. Se você não reconhecer que o problema existe, você nunca vai ter uma solução para esse problema. Você vai continuar pecando, você vai continuar errando. Agora, você fez de tudo, elevou a sua vibração, você trabalhou muito em si, você foi elevando sua vibração toda, só que o parceiro, ele não está acompanhando esse movimento seu, ele não está indo nesse sentido, ele continua sendo um problema. O que tem que fazer? Tá? Primeiro ponto, você tem que ver se vale a pena continuar. Se você ainda está disposto a continuar naquela situação do relacionamento tóxico. Então você vai ter que decidir. Eu vou tomar uma decisão. Que decisão eu devo tomar?
né? Eu, por exemplo, numa das técnicas que eu trabalho, o Theta Healing, a gente faz o que a gente chama do divórcio energético. Que é o quê? A gente quebrar a energia, tá? Que a gente tem com o nosso parceiro. A gente primeiro esvazia todas as questões de emoções, de raiva, rancor, rejeição, sentimento de vingança, tudo isso é esvaziado, é tirado. E em seguida a gente recupera assim, a questão energética, porque tudo é energia. Então a gente recupera dessas pessoas os nossos fragmentos energéticos e devolve para elas os fragmentos delas, a questão energética delas. Tá? Ah, mas eu não acredito em energia. Tudo bem. Quando você anda no ônibus e de repente você está distraído, aí você olha para um lado, tem uma pessoa te olhando, o que foi isso? Né? Foi uma espécie de conexão energética que aquela pessoa estabeleceu com você. E quando você está num relacionamento de longo prazo com a pessoa, esse laço energético ele fica muito forte. Por isso a necessidade de fazer essa quebra energética. E a partir daí eu faço o comando da parte do divórcio energético. E aí a pessoa ela sai fora dessa situação do relacionamento e depois disso a gente vai para o divórcio energético, a questão do divórcio energético. Por que é importante fazer essa quebra energética? Primeiro, ela diminui o seu tempo de sofrimento quando você está num relacionamento tóxico. Se você... quantas pessoas eu conheço que às vezes ficaram 3 anos presas na energia de um relacionamento tóxico? Eu conheci uma pessoa, inclusive, em São Caetano, que ela já estava há uns 20 anos se recuperando de um relacionamento tóxico. Quer dizer, ela ficou presa naquela energia. Então, se eu quero sair fora desta energia, eu tenho que quebrar. Vocês conhecem aqueles casos daquelas senhoras que se divorciaram e assim há muitos anos atrás? Aí o marido arrumava uma outra companheira, se casava com uma outra pessoa e a mulher permanecia solteira, né? Quer dizer, viúva, solteira, separada o resto da vida. Porque ela ainda se sentia presa energeticamente ao relacionamento anterior. E por causa disso ela não saía fora, ela não procurava um outro parceiro, ela não procurava sair para a vida, para viver a vida. A Ana falou aqui, divórcio energético para esse também, é verdade. Às vezes, né, quando as pessoas vêm aqui fazer a reprogramação, a segunda sessão é sobre relacionamentos. E aí o que eu faço? Eu passo para a pessoa uma lição de casa, trazer a lista dos ex. Para quê? Para a gente fazer a quebra energética do ex. Às vezes a pessoa ela precisa fazer um divórcio energético do primeiro relacionamento e ela está no 10º relacionamento. Então aquela energia do primeiro relacionamento continua reverberando e atrapalhando os relacionamentos posteriores. Então já aconteceu muitas vezes de ter que fazer assim, divórcio energético de relacionamentos antigos. Aqui é a Regina. Aqui, o divórcio energético realmente foi importante na minha vida. Consegui me libertar do meu ex. Gratidão, Dani, pelo seu trabalho. Gratidão, Regina, por me permitir ajudar você. Aí o André, minha lista de ex é enorme. André, você sabe que eu já recebi pessoas aqui que elas tinham listas enormes, então a gente teve que dividir em várias sessões todas essas quebras energéticas, mas o importante é que quando termina essas quebras, até a pessoa se sente melhor, né? Ela não sabia que estava carregando tanta lixaiada com ela. Oi, Beth, a minha também... Pois é, gente. Todos têm um passado, né? Todas as pessoas viveram relacionamentos. Até no Theta Healing, né? O pessoal costuma falar que um beijo na boca, você já teria que fazer uma quebra energética dessas. Mas às vezes não dá para ser tão radical. Fazendo às vezes dos principais, você já tem um super resultado e já ajuda muito a pessoa a quebrar essas relações tóxicas que ela tem na vida. É isso aí, pode fazer a lista, pessoal. Traga uma lista aí que a gente resolve. Ana,
A Ana é uma grande cliente aqui. A gente fez um trabalho muito bonito com a Ana aqui. E não que ela tem tudo isso de ex, hein, gente? Pelo amor de Deus, a Ana, ela é uma mulher que teve muitos poucos relacionamentos, mas ela fez um trabalho muito bonito aqui e eu sou muito feliz que hoje ela segue a linha de trabalhar como terapeuta e eu espero em breve, né, até estar compartilhando os ensinamentos da Ana. Né, Ana? Eu vou abrir agora para perguntas, pessoal. Por favor, coloquem as perguntas que vocês quiserem fazer, alguma curiosidade. Eu posso ir citando até alguns casos de situações, né, que aconteceram. Tá? Divórcio dos pais. Às vezes, a gente percebe que a pessoa está casada energeticamente com os pais. Por isso a pessoa não sai de casa, da casa dos pais. Ou ela não consegue emplacar nenhum relacionamento. Porque quando você vai fazer o teste, a gente tem os testes que nós fazemos aqui, teste energético, a gente observa que a pessoa ela ainda está casada com o pai ou com a mãe. Se a pessoa está casada com o pai ou com a mãe, ela vai casar com quem depois? Então, às vezes, nesses casos, você precisa fazer um divórcio energético de pai e de mãe. Vamos ver mais alguma coisa. Vou começar até a contar uns casos curiosos aqui de relacionamentos tóxicos. Tem um caso muito bonito, que é o que eu prefiro contar primeiro, né, que é um caso muito bonito que aconteceu, de uma pessoa que me procurou, que ela era noiva durante muito tempo de um rapaz, e ela veio aqui que ela estava numa situação que ela estava praticamente numa situação de ruptura com esse rapaz. Depois de 4 anos, eles tinham decidido noivar. E a coisa não caminhou para frente. E era assim, era um relacionamento de idas e vindas. Idas e vindas. E aí, quando a gente começou a fazer os processos dela, e a gente começou a pesquisar o que aconteceu, por exemplo, ela se tornou noiva. Quando ela estava indo para a situação do casamento, ela quebrou o relacionamento. Ela não quis mais. Ao fazermos uma volta para entender qual era o ciclo que se desenvolvia, qual era o padrão que se desenvolvia de relacionamento dentro dela, ela tinha tido um relacionamento anterior, onde ela foi noiva, e nesse relacionamento anterior, onde ela foi noiva, a partir do momento que ela foi noiva, o relacionamento acabou também. Quer dizer, então ela tinha um medo, né? A gente descobriu que ela tinha medo de ir para o próximo passo, que seria o casamento. E aí, quando a gente foi pesquisar o que aconteceu dentro da vida dela, a gente percebeu que, quando ela era criança, a situação de relacionamento dos pais era extremamente nociva e tóxica. Então, olha a influência dos pais. E a coisa chegava até a uma parte de agressões mesmo. A mãe chegou a agredir pesadamente o pai, chegando até a ferir o pai. Era uma briga assim a todo momento e a menina ficava desesperada. A pequena estava lá desesperada, a pequena criança. E a criança sente tudo com muita intensidade. Então a pequena criança estava lá sofrendo com dor. E quando o pai foi embora, reinou a paz dentro da casa. No que reinou a paz dentro da casa, veio a programação. Casar é perigoso. Se eu posso ter um relacionamento desses, onde eu posso, de repente, ser ferida no relacionamento desses. Eu posso sofrer uma agressão física. Olha só a força da programação. A partir do momento que se mudou essa força de programação, o que aconteceu nesse caso? Ela teve uma mudança e ela assumiu as rédeas, tipo, vou casar. Ela partiu para a situação realmente do casamento. Só que o rapaz, ela tinha aumentado a vibração dela. Voltei. Desculpa, pessoal, foi o Google aqui que derrubou aqui a minha conexão. Eu vou voltar a falar um pouquinho, tá? Então, o que aconteceu? Ela estava, até perdi um pouco o fio da meada, mas ela estava numa situação onde ela elevou
durante todo o processo dela que ela passou por aqui, a vibração dela, a vibração pessoal dela foi aumentando, 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 e do noivo foi caindo, 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 porque ele não fazia nada. Aí chegou um momento que eles tiveram uma ruptura. Aí ela foi embora. E aí ele ficou desesperado. Chegou a vir aqui, ele fez algumas sessões. O que aconteceu com essas sessões? A vibração dele estava aqui, ele começou a elevar o padrão vibratório dele, e ele chegou num momento que ele falou assim: Daniel, eu amo essa mulher, eu quero casar com essa mulher. E eles realmente casaram. Agora tem uma filhinha, sejam muito felizes. Né? Então, para vocês perceberem que quando a gente trabalha os nossos padrões energéticos, se a gente tem uma situação de relacionamento tóxico dentro do casal, a gente tem que trabalhar os dois. Não adianta trabalhar um lado só. Se trabalhar um lado só, vai ter ruptura. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como incentivar uma pessoa que está sofrendo uma relação tóxica e se sente fragilizada a buscar ajuda? A pergunta que vem da Patrícia. Gratidão, Patrícia. O que acontece? Assim, conversar com a pessoa, mostrar para ela as opções. É importante lembrar que a outra pessoa ela só vai sair da situação em que ela está se ela quiser. Se aquilo não estiver afetando ela em nada, se ela não se sentir afetada, se ela não se sentir incomodada, você vai ter dificuldade de fazer a pessoa ir até você te procurar. Então o que é importante? É você procurar mostrar, olha, nós precisamos mudar, não está bom. Você mostrar que o processo não está bom, tentar mostrar para ela que, colocar no sentir, né, pessoal? É importante usar o sentir. Fala assim, você está se sentindo bem com esse tipo de relação? Você está sentindo que isso vale a pena continuar desse jeito? Vamos tentar um caminho? Vamos tentar fazer uma terapia de casais? Procure uma solução. Porque aí, se os dois conseguirem entrar dentro de um processo onde eles conseguem novamente sintonizar as energias, eles vão ter toda a oportunidade de seguir em frente e conseguir achar um caminho, um relacionamento feliz e mais saudável. Pessoal, é importante que o relacionamento seja saudável. É importante que o relacionamento não cause perdas financeiras, de relacionamento com a família. É importante que os dois percebam que o relacionamento é de crescimento, onde as pessoas estão realmente crescendo. Vamos dar aqui mais uma pausa. Perguntas, pessoal. Eu posso entrar com outros cases também, né, de pessoas que passaram por aqui. Tem até o curioso caso do rapaz que foi noivo 6 vezes. Tá? Até é uma situação que as mulheres reclamam que os caras não querem casar, né? Mas esse rapaz veio aqui porque ele ficou noivo 6 vezes e não conseguia emplacar uma situação de casamento, né? Ele veio trabalhar essas questões e a gente percebeu os padrões de relacionamento que ele mantinha, tá? Então, eu espero que ele agora consiga, né, a mulher certa para ele poder ir para o relacionamento sério que ele quer ter. Tá, a Sueli Rocha me perguntou, quando o relacionamento tóxico é da família, tipo mãe, irmãos, tá? Eu já observei, tenho até amigos, né? Que, assim, os irmãos se odeiam. Se odeiam de um jeito que, se eles pudessem, né, eles mandariam outra pessoa assim, para o espaço. Eles não podem entrar nem na mesma sala. Conheço casos de irmãos que estão sem se falar assim há anos. E às vezes, por uma briguinha boba, eles... Não volto. Não vou falar, não vou conversar, nem nada. Como nós, assim, atraímos pessoas com as quais nós espelhamos, está dentro da sua família. Alguma coisa a pessoa tem de você e você tem da pessoa. Então é importante você perceber onde isso está em você. Para você poder perceber como é que você pode ajudar.
entendeu? Tem casos, inclusive, de abuso, né? Situações de abuso dentro da família, acho que é o pior tipo de relação tóxica que existe. Onde existe um abuso muito forte, tá? Entre os membros da família, em cima da parte que é mais fraca, às vezes a criança. Né? A criança ela está lá aprendendo e ela está passando por essas situações. Bom, bem-vinda Claudete, bem-vindo pessoal. Claudete é uma terapeuta também, Theta Healer, né? Que a gente troca muita figurinha aí. Vamos ver aqui as perguntas, pessoal, mandem perguntas. A parte de abuso, ela é uma situação terrível que ela deixa marcas durante toda uma vida para as pessoas, tá? E às vezes a criança nem sabe que é abuso. Quantas pessoas já vieram aqui, a gente faz os processos, vai até a infância da pessoa, e a pessoa passou por uma situação de abuso que ela não tinha percebido que aquilo tinha sido um abuso, mas aquilo ficou marcado dentro dela. Ela sentia que tinha alguma coisa errada com aquilo. E aquilo não está muito errado, é como o dominozinho, gente. Né? Eu falo que todos os programas são como aquele jogo de dominó. A gente bota o dominozinho, depois coloca outro, vai fazendo aquele caminho, aí monta aqueles mosaicos, e às vezes aquilo pode ser uma semente de uma série de problemas, quando a pessoa derruba, quando aquele programa é acionado, que afetam várias áreas da vida da pessoa. Como saber quantos tópicos precisamos resolver através do Theta? Olha, gente, geralmente como é que eu faço? Eu já tenho um programa, de acordo com a experiência que eu aplico. Assim, já apliquei pelo menos 200 pessoas vieram me procurar. Tá? Primeiro, a base, a família. Depois, os relacionamentos da pessoa com as pessoas e com o mundo. Terceiro, os bloqueios. Que bloqueios a pessoa tem em alguns pontos da vida que ela precisa olhar com atenção, com carinho. E por fim, ensinar a pessoa a ter o controle, assumir o controle da vida dela. Aí, assim, são coisas que ajudam a pessoa de 50% a 80% na solução dos problemas de vida dela. E aí ela vai caminhando. Né? Às vezes a pessoa volta para uma questão ou outra, tipo, não consigo falar em público. Tudo bem, então vamos lá, faz a pessoa falar em público. Ou tenho medo de lagartixa, então é importante tirar aquele medo de lagartixa, então a gente vai atrás do medo de lagartixa. Eu já tive até uma situação, tá, de uma cliente que tinha medo de altura, e essa cliente me comentou que o medo de altura dela sumiu. E aí a gente fez sessões, qual sessão que levou o medo de altura dela embora, eu particularmente não sei. E em relação ao trabalho, quando o trabalho parece tóxico a você? Bela pergunta, Denise, bela pergunta. Eu já trabalhei em uma empresa cujo ambiente era extremamente tóxico. Você não sentia vontade de trabalhar. Até a sua cor, quando você chegava na empresa, a cor mudava, você mudava de cor, ou virava mais pálido. E eu percebia que tudo era desarmonioso dentro dessa empresa. O dono da empresa, ele fazia questão de manter esses tipos de comportamentos tóxicos lá dentro, porque ele gostava de administrar pelo conflito. Né? Então, o que acontece? A pessoa gosta de administrar pelo conflito, criava conflitos. Aquilo transformava um ambiente extremamente tóxico dentro da empresa. Várias pessoas ficaram doentes naquela empresa. Na época, eu comecei a usar uma técnica chamada EFT, Emotion Freedom Technique, que eu usava para tirar e esvaziar toda aquela situação, daquela emoção pesada que eu sentia quando trabalhava naquele ambiente. E para mim funcionou muito bem, que chegou um momento que eu olhava lá, eles nem me chamavam mais para as reuniões, porque eles não conseguiam me castigar mais do que eles já me castigavam. Né? Eu ia lá, tava de boa. E eu lembro muito bem de um dia que o dono dessa empresa chamou todos os gerentes,
se perfilaram assim, em frente a uma sala. Eu ficava sentado numa mesa um pouco distante, mas eu via a fila. Para entrar nessa sala, para apresentar um negócio, um plano de metas, alguma coisa assim, e as pessoas iam com uma cara de velório ali. Eu, assim, tinha até umas pessoas lá que eu não gostava delas, mas naquele momento eu me senti solidário àquelas pessoas, ao sofrimento daquelas pessoas naquela fila. Então, você está em um ambiente que é tóxico de trabalho, você tem que sair desse ambiente o mais rápido possível. Você trabalha os seus padrões energéticos e já vai pensando no plano B de sair dessa situação. A Sueli perguntou, gostaria de saber se a pessoa que tem algum problema familiar, ela pode adquirir algum trauma. Sim. Os traumas eles podem vir de várias formas, mas assim, quem mais coloca lixo na cabeça das pessoas são os pais. Mas Freud colocou culpa em todos eles, né, tadinhos, né? Os pais, pelo menos, eu sou pai, né? Então quando eu olho para minha filha, eu fico pensando, nossa, quanto de lixo será que eu estou colocando na cabeça dessa pequenininha? Então, é possível que os pais coloquem traumas, coloquem situações, programações de toda uma vida que fazem com que a pessoa fique paralisada e não consiga se desenvolver, partir para um próximo estágio na vida, pessoa extremamente dependente, extremamente sem confiança de fazer as coisas. Isso tudo acontece. Isso tudo acontece, vem dessas situações, e aí tem que ir lá e mudar essas programações para a pessoa se desenvolver melhor. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa. Andréia, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui se passou alguma pergunta. Tá. A Ana pediu para falar sobre a relação de ganho de peso versus relacionamento com mãe-pai. Olha só que pergunta legal. Lembrando que dia 15 de agosto, tá? Eu vou estar fazendo um atendimento específico sobre emagrecimento. É um atendimento online em grupo, onde a gente vai passar por algumas etapas. Quem quiser se inscrever, vai aqui na BIOS, tá? E se inscreve lá. Mas vamos voltar a falar sobre essas questões de pai e de mãe, tá? Pessoa obesa. Muitas vezes a obesidade da criança ela vem de programas de família, né? Pelo menos eu lembro quando era criança que a minha mãe ela queria a gente sempre gordinho. E porque quando eu ia naquelas reuniões de família, todo mundo fala assim, olha como seu filho está gordinho, está bem cuidadinho, né? Então a pessoa ser gorda, né, é uma questão de pertencimento àquele núcleo familiar também. Ou é uma questão de proteção. A pessoa está sendo abusada, está sendo judiada, acontece um monte de coisas com a criança, então ela faz que nem aquele peixe baiacu. Ela começa a crescer. Entendeu? Então a pessoa começa a crescer, começa a engordar, e a partir do momento que você vai lá e descobre qual é o problema que aconteceu com aquela criança, aí você começa o processo de emagrecimento daquela criança. Eu tenho um caso de uma cliente que ela veio aqui e ela foi num fato que aconteceu com ela e o pai dela. Tá? O que aconteceu? O pai dela dava comida para ela, né? Fez o negócio do aviãozinho, pegou o aviãozinho. Então ele chegava assim com o aviãozinho, olha o aviãozinho que chegava perto da boca da neném, a neném abria a boca e ele tirava e ele comia. A primeira colherada, a segunda colherada, a terceira colherada, a quarta colherada, a quinta colherada. Aí a sexta colherada ele dava para a menina, né? E aí ele foi fazendo 3 para ela, uma para mim. E a menina naquele desespero, querendo comer, o pai comendo toda a comida dela ali, ou, né, como estava fazendo lá. Então, o que aconteceu? No momento que chegou nisso, viu-se a situação, a gente esvazia os sentimentos, troca a programação,
que ela pode, por exemplo, ela pode comer sem se preocupar que vão tirar a comida dela. Porque ela chegava, assaltava a geladeira, ela tinha uma despensa particular dentro do armário da casa dela. Então, todas essas situações geradas por uma situação, uma brincadeira boba de infância. A partir do momento que foi lá e trocou essa chave, no dia seguinte ela falou que pegou, abriu o armário, pegou tudo que estava dentro do armário, deu para o irmão, deu para o pai, deu para a mãe ali, distribuiu aquela comida que ela guardava dentro do armário. E aí a pessoa pode entrar num processo de emagrecimento. Aí todo o esforço que ela fizer para emagrecer vai ter um melhor resultado. Vamos ver se tem mais alguém. Cristiane Pisa, seja bem-vinda, Cristiane. Você está chegando aqui na nossa live quase no encerramento dela. Eu só estou esperando as últimas perguntas das pessoas para poder ir para o encerramento. E como eu coloquei aqui na minha divulgação no meu Instagram, eu já abri a agenda desse mês de agosto, eu já tenho alguns atendimentos, graças a Deus. As pessoas não estão deixando de se cuidar na pandemia, então eu já tenho alguns atendimentos abertos. E pessoal, quem precisar de uma ajuda para resolver esse tipo de questões, por favor, entre em contato comigo aí, manda um direct ou um WhatsApp, que eu assim, ficarei muito grato de poder ajudá-los, ok? A Beth perguntou aqui, como ficamos em equilíbrio com tudo isso? Beth, o nosso processo de construção, ele nunca para. Mesmo quem faz terapia, mesmo quem faz processos, mesmo os terapeutas precisam de assim, continuar um processo contínuo de desenvolvimento. Porque é como a casca da cebola, mas parece que é uma cebola ilimitada, a gente nunca chega no miolo dela, a gente vai tirando uma casca e tem outra casca por baixo. E quanto mais você procura o seu autodesenvolvimento, quanto mais você procura se libertar das situações que fazem com que você fique presa a essas programações do passado, melhor vai ser o seu desenvolvimento em vários setores da sua vida. Mais leveza você vai ter na sua vida. Você vai poder, como eu falo aqui para as pessoas quando vêm perguntar, Daniel, o que você pode fazer por mim? A única coisa que eu posso fazer por você é te dar o controle da sua vida. Eu te dou de volta o controle da sua vida. Para que você possa levar a sua vida do jeito que você quer e ir para o caminho que você quer. Que é o mais importante. É para isso que os humanos nasceram, né? Na minha opinião. É isso aí. Daniel, relação conflituosa com o pai pode gerar problemas em relacionamentos futuros? Pode sim, pode. Muitas vezes você espelha no relacionamento o relacionamento que você tem com seu pai. Qual é a referência masculina sua? É o seu pai. Eu tive uma cliente que ela não conseguia se firmar num relacionamento porque ela tinha assim, um relacionamento tão bom quanto o pai, no caso é o oposto, tá? O relacionamento dela com o pai era tão bom, mas tão bom, que ela não conseguia achar um parceiro que fosse tão bom à altura quanto o pai dela foi na vida dela. Né? E aí o relacionamento começava e ela logo se desinteressava pela outra pessoa, porque ela ainda estava procurando aquela pessoa, aquele pai maravilhoso, porque o pai dela morreu quando ela era pequena e ele realmente tratava essa filha, essa mulher como uma princesa, de verdade, em todos os momentos, enquanto ele foi pai dela. Então ela nunca viu uma situação negativa do pai dela, para ela falar assim, né? E você sabe que nem todo mundo teve um pai maravilhoso assim, né? Apesar de muitos pais serem legais, mas às vezes você tem algum conflito, você leva lá para casa, a criança observa aqueles conflitos, e aí a coisa se firma. A Jaqueline, com a sua contribuição aqui. Daniel, fala um pouco sobre a importância de usar palavras de autoconfiança com os filhos enquanto estão dormindo. A Jaqueline é a mãe da Isabela. A Isabela é a minha filha. Então,
Eu sempre falei para Jaqueline, enquanto a Isabela estiver dormindo, que ela vai estar num estado de sono profundo, que é onde a gente opera os milagres, né? Ela vai estar numa frequência de vibração teta dentro da mente dela. Depois eu faço uma live para falar especificamente sobre isso, sobre esse tipo de frequências. Lá é onde você começa a colocar a melhora da vida da criança. Lá você começa a fazer as programações. Até os 7 anos de idade. Você vai fazer as programações. Que programação? Você vai falar assim, puxa, minha filha, como eu te amo, ou meu filho, como eu te amo, você é capaz, você é forte, você é vibrante, você é inteligente. Você vai passando toda essa mensagem ali no ouvidinho da criança enquanto ela está dormindo. Você vai colocando toda uma série de programações positivas para essa criança, que isso vai ajudar no desenvolvimento e na saúde mental da criança. Ela, pelo menos, ela vai se desenvolver de uma forma mais feliz. Ela ainda vai precisar que os pais eduquem ela, mas pelo menos você vai poder educar ela de uma forma melhor. Outro dia, uma mãe me procurou, ela estava numa situação muito preocupada com o filho, que tinha um problema, e ela sempre falava, filho, vem cá, vem fazer tal coisa, mas falava pro filho, assim, acordado. Aí eu falei para ela, faz o seguinte, você não vai mais falar isso pro seu filho acordado, porque ele não quer escutar isso. Você vai esperar ele dormir, você vai se aproximar dele lá no ouvidinho dele, e você vai falar todas essas programações positivas, tipo, ele é capaz, que ele pode fazer a lição, que ele é inteligente, que ele é querido, que, sabe, todo tipo de programação que você acha que é importante que seu filho tenha. Você vai passando ali, naquele momento do sono. Pode ter certeza que dá certo, gente. Dá um resultado, assim, excelente. Façam esse teste que a gente vira os pequenos, ou testem com sobrinhos. No caso, esse rapaz tinha 15 anos de idade, a mãe depois me disse que ele melhorou em vários aspectos. Então, funciona. Se funciona, faz. Patrícia, isso só serve para crianças? A criança até os 7 anos de idade, ela não tem nenhum filtro. Tá? A partir dos 7 anos de idade, começa a desenvolver os filtros. Então, tudo que você fala para uma criança, se você fala que a criança é feia, que a criança, você coloca um monte de pensamentos negativos na criança, esses pensamentos vão entrar sem filtro nenhum. A partir dos 7 anos, ela começa a desenvolver um pouco de filtros, e aí esses padrões começam a entrar por observação, ou por situações que ela vai vivenciando também. Então, você pode testar. De repente você pode dormir, né? Aí você grava um vídeo, né? Um áudio, coloca lá no ouvido e você procura fazer essa programação. Pode ser que funcione, pode, mas às vezes pode não funcionar. Por que pode não funcionar? Porque às vezes vocês têm programas que entram em choque, que já estão instalados previamente e que entram em choque com esses outros programas que você está tentando implantar. Então, não vai dar certo. O que é certo? É tirar o programa, que é o problema, e substituir pelo programa novo. Aí você consegue mudar a programação que está dentro da sua mente para você ter melhores resultados nas coisas que você faz da sua vida. E é isso aí, Isabela Mancini, seja bem-vinda. Como é que estão os trigêmeos, né? Vou ver, deixa eu dar uma passada aqui, pessoal, para ver se não ficou faltando nada. Se ficou alguma questão em aberto, para que a gente possa caminhar para o encerramento aqui da nossa sessão. Eu só consegui voltar uma parte aqui, mas tudo bem. Então, pessoal, eu vou encerrar a sessão por agora. Sou muito grato a todos. Próxima quarta-feira tem mais. E não se esqueça, dia 15 tem a minha sessão, né? A sessão que eu vou fazer para ajudar as pessoas que estão com problema de emagrecimento. Depois, se vocês precisarem mais detalhes, aí vocês me mandam um direct. E depois, se vocês tiverem questões relativas a isso, vocês podem mandar também no direct ou no WhatsApp. Ou ainda mais, se vocês tiverem algum interesse de algum assunto que vocês queiram que eu aborde, vocês
também pode mandar as perguntas a respeito disso tudo, que eu terei o maior prazer em estar aqui ajudando vocês com essas questões. E é isso aí. Gratidão a todos e até breve.